Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de HTML e de CSS. A aula de hoje é a respeito de formulários no HTML. Bom, lembrem-se da aula de entrada de dados a respeito da programação como um todo. O que acontece? Quando a gente fala sobre desenvolvimento de sites, é aqui que a gente vai aplicar esse conceito. E é como se fosse um catadão, um aulão, justamente para que a gente possa aplicar esse conceito de entrada de dados justamente dentro da web. E é exatamente para isso que servem os formulários. Enfim, e a internet, de modo geral, ela não seria a mesma coisa sem os formulários. Vou dar um exemplo para você. Quando você está conversando lá com o chat GPT, é como se você tivesse. É como se aquela caixa de texto lá que você digita lá suas informações, digita o seu prompt. É como se isso fosse uma espécie de formulário, sabe? Ao mesmo tempo que nas redes sociais, quando você está enviando, por exemplo, uma foto, quando você está postando um vídeo, até mesmo esse vídeo do YouTube aqui, ele está sendo enviado por meio de um formulário. Ele vai ser enviado por meio de um formulário e provavelmente chegou até você por conta disso. Provavelmente esse campo que você utilizou para você buscar o meu canal, se você realmente foi lá e buscou o meu canal no YouTube, muito obrigado, tá? Eu agradeço de verdade. Você teve que preencher um formulário. No caso, aquele campo de pesquisa ali seria um pequeno formulário. Ao mesmo tempo, sistemas do governo, que é aqueles que você precisa para abrir empresa, para você resgatar seu CNH, fazer alguma coisa nesse sentido. Isso daí também seria uma espécie de entrada de dados ou de formulário que você preenche. E qualquer sistema que utilize entrada de dados dentro do HTML, em sua maioria das vezes, assim, eu vou te falar que 99%, muito por conta de questões semânticas, utilizaria principalmente formulários, ok? E é exatamente por isso que existe a tag farm. A tag farm é responsável justamente para ser o lugar onde a gente pode preencher os nossos dados e onde a gente pode transferir os nossos dados diretamente para alguma action. O que acontece? A action é o endereço para onde os nossos dados serão enviados. O que acontece? Lembra da arquitetura cliente-servidor? Então, é como se fosse algo desse sentido, galera. A action é como se fosse uma URL dentro do seu servidor para onde você vai enviar os seus dados. O for. Vou mostrar até aqui no meio do texto, no código. O action nada mais é do que um servidor para onde você vai enviar os seus dados. E geralmente esses dados eles vão ser enviados ou por meio da URL do seu sistema ou eles vão ser ocultos da URL desse sistema. E é exatamente por isso que a gente tem o atributo method. O atributo method ele mexe exatamente por isso. Quando a gente coloca o method post, o que acontece? Os nossos dados eles vão ser ocultos da URL. Quando a gente utiliza o método get, os nossos dados eles vão ser transferidos por meio da URL. Então, eu vou criar um exemplo aqui de código para vocês, mas o que acontece? Eu pretendo no futuro que a gente faça algum curso um pouco mais elaborado a respeito de HTML e de CSS propriamente dito. Quer dizer, de HTML e de CSS não, HTML e CSS é isso não. Mas eu gostaria de um curso um pouco mais elaborado a respeito de API REST e de banco de dados SQL Server. API REST voltado a C Sharp, tá? Por quê? Porque a partir dessa API REST que a gente vai criar as nossas actions para que a gente possa fazer esse cadastro dos nossos dados ou até mesmo alguma busca de dados um pouquinho mais complexa. Enfim, e para ser sincero com vocês, ao longo desse curso vocês vão criar um formulário mais ou menos desse tamanho, com bastante coisa, uh, com campos de texto, com campos de senha, com campos de e-mail, enfim. Resumidamente é isso. Então isso daqui é só uma aula introdutória, ok? O que acontece? O que eu vou fazer com vocês é simples, galera. Primeiro vamos excluir esse formulário. Em segundo lugar, eu vou iniciar aqui o live server. Enfim.
segundo lugar, galera, eu fui lá aqui, iniciei o nosso live server. E como vocês podem ver, literalmente não tem absolutamente nada aqui, né? Pois é, galera. Bom, o que acontece? Primeiro de tudo, a gente vai criar aqui dentro do nosso body uma tag chamada form. Ou melhor, aqui a VS Code ela é bem inteligente em relação a isso. A gente pode criar aqui uma tag form e eu vou criar aqui get. O que acontece? A action, como eu falei para vocês, ele nada mais é do que o local aonde a gente vai enviar os nossos dados. O que acontece? A gente não consegue desenvolver um servidor automaticamente até atualmente. Por quê? Porque nossa aula é muito mais focada em HTML e em CSS. Por conta disso, eu vou enviar os nossos dados para um lugar que já está criado aqui, chamado http://bin.org/get. Ok? E quais dados que eu vou transferir para isso? Muito simples. Eu vou transferir o nome, e é só isso, galera. É só isso, tá? É só isso. E o que acontece? Para que eu possa... Que eu esqueci de citar para vocês, que é o seguinte. Para que eu possa enviar esses dados diretamente para o servidor, a gente precisa de um botão. E esse botão, a função dele vai ser justamente acionar esse formulário, ok? O button, ele vai ter o type dele, vai ser submit. O objetivo desse type submit é exatamente sobre isso. Tá vendo aqui? Esse botão, como vocês podem ver, é filho desse form. Isso mostra que ao você apertar esse botão, você vai literalmente enviar esse formulário. Resumidamente, é isso. Eu vou chamar ele de submeter, ok? E vamos lá. Meu nome aqui, eu chamo Gustavo. Vamos submeter. Como vocês podem ver, isso daqui é o nosso HTTP bin. E aqui em args, a gente tem os dados para onde a gente envia. Aliás, a gente tem os dados que a gente enviou aqui para o HTTP bin. Resumidamente, é isso, galera. Eu tenho uma lição de casa para vocês. Eu gostaria que vocês pesquisassem a respeito um pouquinho do protocolo HTTP. Eu gostaria um pouco que vocês pesquisassem o básico assim sobre o que é uma API REST, sobre como você pode configurar essa API REST, sobre como você pode lidar com esses formulários no HTML. E é isso, galera. É isso. Espero que vocês tenham gostado da aula. Se vocês gostaram, deixem o like de vocês, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, compartilhem esse vídeo, se inscrevam no meu canal para mais e mais aulas. Falou, gente. Tchau.